mais uma edição da live. Nossa, que legal, boa noite. Olá, gente, boa noite. Boa noite, dona Nana. Boa noite, quem está chegando. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí. Mais uma live, nossa, que legal. Olá, Mauri. Mauri já está por aqui. Estamos aguardando então o nosso convidado, Mauri. Mauri, faz uma solicitação aí de entrada. Eu não estou conseguindo te convidar para entrar. Boa noite, Aline, Maiane, César, querido. Todo mundo que está chegando aí. Olá. Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite, Daniela, todo mundo que está chegando. Só estamos aguardando o Mauri aí se organizar um pouco. Tudo bem? Essa é uma live, olha que legal. Boa noite a todos e a todas que estão chegando. Estamos aguardando o nosso convidado aí, já ele está por aqui. Hoje a gente vai estar com o Mauri Cruz, advogado. Ele que é da ABONG, advogado socioambiental, professor, direito à cidade. Vamos ter um papo sobre as questões do combate à Covid-19 e as consequências para os termos de fomento, para os termos de colaboração, falar um pouco do Miroski. Deixa eu só mandar um recadinho aqui para o Mauri. Boa noite, Nancy, Carla, Nailton, querido parceiro aqui do Nosso Que Legal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Só aguardando um pouco a chegada do Mauri aqui, para a gente começar a nossa live de hoje. Olá, Monteiro. Todo mundo que está chegando. Opa, o Mauri vai chegando aqui. Lá de Porto Alegre, parceiros aqui do Projeto Nosso Que Legal. Estivemos lá na Camper fazendo uma roda de conversa sobre o marco regulatório, foi muito bacana, em janeiro, fevereiro do ano passado. Quem agradeço mais uma vez. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Mauri, já mandei o convite, não sei o que está acontecendo, mas já deve acontecer aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O que será que está acontecendo? Aí, o pessoal da Camp, mais uma vez. Daniela Balbina, contadora. Seja bem-vinda. Daniela vai estar comigo breve aí na live, no nosso programa Terceiro Setor em Revista, no YouTube. Mauri, não sei o que aconteceu, o convite caiu. Eu mandei o convite para você entrar e o convite caiu, não sei o que está acontecendo. Pede de novo, isso, peça de novo aqui para a gente poder aceitar. Não sei se é a conexão. Gente, é isso aí. O programa ao vivo é isso. Islândia e Dani, do Vida Brasil, Salvador, sejam bem-vindos, queridos aí da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, faz um trabalho riquíssimo aí pelo Brasil, em defesa das organizações, parceira também.
aqui do nosso projeto. Nós somos parceiros da Bong. Lilian, Rose, todas bem-vindas. Maurinho, não sei o que aconteceu, não sei o que é que está acontecendo com a nossa conexão aí, hein? Vamos tentar aqui de novo. É isso, gente. A live acontecendo agora, a coisa pode... Então, Kelly, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Daniela, pela dica. Vamos ver o que está acontecendo. Saiu o convite, Mauri. Deixa aí, então, para a gente poder começar. Não sei o que está acontecendo, gente. Hoje não está conseguindo, o Mauri não está conseguindo entrar. Já convidei novamente e não rolou. Não sei o que está rolando aqui. Eu vou sair e vou entrar novamente, Mauri. Ou você faz isso, então. Tenta ver se você consegue sair e entrar de novo no Instagram. E aí eu te chamo novamente. Monteiro, obrigado, então. A live de ontem foi bem bacana. Beleza. LN, boa noite para você. Boa, deu. Não estava entrando. Bom, então estamos aí no ar com o Mauri Cruz. Mauri, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos que estão aqui. E vamos começar, porque a gente atrasou um pouquinho aí com esses problemas técnicos, mas vamos tocar, hein? Isso aí. Bom, gente, introdução rápida. Coordenando um projeto chamado OSC Legal. A gente tem promovido aqui umas lives para falar um pouco sobre organizações da sociedade civil, terceiro setor, sobre gestão social, sempre trazendo convidados super bacanas para a gente bater comigo. Um abraço, Laís. Sala está lá de Caruaru também, estivemos juntos no seminário lá. Beleza, muita gente bacana chegando, Maurício, para prestigiar. E hoje tenho a felicidade, né, de conversar com gente de referência, gente que tem muita admiração e que tem muito para ensinar, para falar, para trocar sobre esse setor. E dentre eles, hoje, estou aqui com um cara que considero uma referência também, que é Mauri Cruz. Da admiração que eu tenho por você, um cara que tem lutado pelas organizações, seja na Camp, seja no ID, seja na Bong. Você é um cara realmente de referência para todos nós. Me lembro bem no curso que a Bong fez para multiplicadores do Miroski, quando eu já estava fazendo algumas atividades aí pelo OSC Legal e fui selecionado para esse curso e me senti tão bem acolhido, parte de algo maior, né? Você está e você é essencialmente um cara que acredita no movimento social, na mobilização social, nas organizações. Então, para mim é uma honra estar contigo por aqui, né? Poder partilhar com as pessoas o seu conhecimento, a sua experiência, algo que eu já conheço, mas é sempre bom te ouvir e poder disponibilizar para as pessoas, proporcionar que as pessoas também possam acessar esse seu conhecimento. Então, desde já, minha de fato no mérito da nossa discussão. Tá bom aí, boa noite, Lucas, obrigado pelos elogios aí, pelo convite, né? Eu me sinto assim, representando todo um segmento. Eu acho que quando a gente não fala de si mesmo, né? Porque a gente representa um conhecimento acumulado, um processo de construção coletiva, né? Bastante
minha militância é sempre nos movimentos sociais, atuo desde 84 no CAMP, né, um centro de educação popular, que é uma grande referência aqui de formação de liderança, exercer a sua própria cidadania, né, e por óbvio, transformar essa sociedade, né, tão injusta e tão desigual, né. Pelo CAMP, atuei bastante tempo na própria ABONG, né, e no processo do Fórum Social Mundial, e ultimamente tenho atuado no Instituto IDES, que é um instituto mais vinculado à questão, né, do mundo dos direitos, da questão político, né, lá no início, de apoiar os movimentos, e depois o CAMP deixou de ter essa atuação jurídica, e nós, que éramos advogadas do CAMP, acabamos constituindo essa entidade mais focada nos direitos humanos. E hoje, por conta do Instituto, eu continuo no CAMP, né, atuando, militando, mas por conta do Instituto, eu estou na direção da BONG, né? E participamos, como bem colocasse, de toda essa luta, essa trajetória da construção aí do marco regulatório, né? A Laís está aí com a gente, foi a nossa grande... a toda a plataforma, né, da reforma do Miroski, né, que a gente construiu e com que conseguimos conquistar aí a 3019, né, que infelizmente acabou sendo, né, sancionada pela presidência e a emenda constitucional 95, então aquelas coisas da vida, né? A gente demorou tanto tempo para aprovar uma reversão do investimento nas políticas sociais, né? Mas não está morto quem peleia, diz aqui no Sul, né? Então, a gente seguimos firmes e fortes. A gente não tem como não fazer movimento social sem ter esperança, né? E eu sou uma pessoa muito esperançosa e sempre achando alternativas, e temos que nos juntar todos e todas e construir cada dia um mundo melhor. É isso que eu acredito, e por isso essa parceria, né, a OSC Legal aí cumpre um papel tão importante de fortalecer as organizações nessa empreitada. Opa, que legal. Cristina, ela já pergunta se pode fazer pergunta. Pode, à vontade, Cristina. Pode mandar aí as perguntas. Eu estou com um probleminha técnico aqui no meu computador, não sei o que está acontecendo, mas à medida do possível a gente vai respondendo e vai, transmitir aqui com o Mauri. Aí, Mauri, já chegando aí, um abraço do pessoal do Vida Brasil, da Dana, da Islândia, para você. Que legal. Terceiro Setor em Revista, que a gente está no YouTube, né? Que começamos ontem. Enfim, já fique preparado, hein, Dana? Bom, Mauri, então, para começar a nossa conversa, né? O tema de hoje é o Covid e as consequências, né, do Covid, dessa pandemia, os termos de fomento e colaboração. Inicialmente, para quem não é tão familiarizado com esses termos, a gente tem que contextualizar que diga que os termos de colaboração, né, os termos de parceria, fomento, colaboração, acordo de cooperação, eles são derivados, né, eles são espécies do gênero convênio, mas de fato há uma diferença grande, né, o convênio tem outras dinâmicas, outros jeitos de procedimentos de serem estabelecidos, né, a parceria. Os termos de parceria, eles foram estabelecidos pela Lei 13.019, pelo Miroski, e você tem três: o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. E aí, para esse público que não está familiarizado, queria só que você diferenciasse um pouco logo do termo de fomento, do termo de colaboração e o acordo de cooperação. Bom, né, eu acho que primeiro é importante isso que tu colocasse, né? A mudança aí da parcerias. Eu acho que isso é importante a gente demarcar. Nada, né? Porque não existia uma norma, né? Uma legislação que estabelecesse essas parcerias. Toda a base jurídica das parcerias
uma legislação que não visa, né, regular assim, objetivos comuns, né? Ela visa regular objetivos conflitantes, né? Porque ela organiza, ela prepara os contratos, né? Então, o Estado, né, naquela situação dos convênios, ele praticamente impunha, né, as regras, impunha as normas para a gente cumprir, né? Com a é uma parceria. E aí eu acho que isso para mim é assim, é a questão central, né? Porque se nós somos parceiros, nós estamos em pé de igualdade. E isso, né, digo assim, contamina toda a relação, né? A gente vai discutir aqui o impacto da pandemia nas parcerias, mas esse impacto ele está contaminado com o espírito da parceria, né? Não pode unilateralmente o Estado decidir coisas e impor coisas que não tenham a ver com a parceria. E aí sim, as duas formas de parceria principais que a própria lei ela acabou não né, a forma como foi expressa a lei é por iniciativa da administração pública, né? Mas na verdade a palavra iniciativa eu acho que lê-se, né, de interesse, né, da administração pública, quando a administração pública ela então é ela que propõe, digamos, o que vai ser realizado. Então, e a organização da sociedade civil ela colabora, né, com essa execução, com a implantação dessa política, dessa estratégia, dessa ação, e portanto é um termo de colaboração. E o termo de fomento é quando a iniciativa, né, ou o interesse principal é da sociedade civil, principalmente quando não é uma obrigação de Estado, não é uma tarefa de Estado, né? E a sociedade civil ela está inovando uma política, ela está propondo uma estratégia, ela está proposto efetivamente pelo Estado, e um termo de colaboração não possa ser proposto pela organização, né? É que na hora de redigir a parceria vai se ater principalmente a isso, se o interesse é da administração ou da organização. Então, basicamente, esses são a diferenciação principal, né? E que, na verdade, assim, quando eu sempre faço essa analogia, né? Quando aquela política pública ela é uma obrigação do Estado e o Estado convida a organização para executar em conjunto, ele sempre tem que ser um termo de colaboração, a ser um termo de fomento, né? Um termo de fomento. Então, eu acho que, né, um pouco é essa a diferenciação que nós temos aí. A lei, né, é uma lei nova ainda, ela ainda está em fase de implantação. A gente tem acompanhado aí nos estados e nos municípios, mas eu acho que, a princípio, essa questão da colaboração e do fomento tem sido bem interpretada aí pelos municípios e pelos estados. Bom, bacana, Maria. É você, como sempre, super didático, e aí, para quem não tem tanta familiaridade, esses conceitos, esses instrumentos de forma mais cotidiana. Outras pessoas que estão ainda ontem a gente teve uma conversa muito bacana numa live, ontem até 10 da noite, foi muito interessante, e é o pessoal que está querendo entender toda essa dinâmica, enfim. E aí a gente entra um pouco nessa história do Covid, né? O coronavírus, enfim, como é que tem afetado as organizações. Eu acho assim, é uma situação excepcional, né? Então, a primeira questão, a primeira, né, premissa, né, é que não é algo assim que tem um padrão, que tem um procedimento, que tem, né? O novo coronavírus ele criou uma situação nunca vivida pela humanidade, entendeu? Não é nunca vivida Verdade. pelo Brasil, né? Nunca vivida pela humanidade. Ela tem características completamente diferentes das pandemias que a humanidade conhecia. Ela tem um índice de contágio assim, de transmissão muito rápido, ela tem um contágio muito rápido, ela tem assim várias enfermidades distintas, ela não
que ela acaba provocando, né, em vários órgãos, dependendo de como cada organismo reage, né, ela não tem remédio e não tem vacina. Né? Então, tipo assim, muitos, né, os negacionistas, principalmente, eles partem da premissa de que está tendo um exagero. Não, é o princípio da precaução. A humanidade está enfrentando algo que ela nunca enfrentou. E eu acho que a gente tem que reconhecer, tem enfrentado razoavelmente bem. Né? Eu acho que aqueles países, aqueles governos que não se atentaram a seguir, no geral, se deram mal. Né? No geral, se deram mal. Então, assim, e as orientações pelo princípio da precaução é essa. Se eu tenho um vírus de alto contágio, ele gera várias enfermidades diferenciadas. Eu não tenho vacina, eu não tenho remédio. A tarefa é gerenciar a rapidez do contágio, né? E buscar. E aí as pessoas têm que ficar em casa. É o isolamento com proteção social que tem sido a medida adequada, né, para se estabelecer. E a partir daí todas as implicações que isso tem, né? Então, isolamento com proteção social significa as pessoas terem direito a ficar em casa. As pessoas que moram em 2 cômodos com 20 pessoas. Então, bom, é uma obrigação da política pública do Estado criar as condições para que esse isolamento aconteça, para quem está desempregado, a renda básica, para quem está empregado, segurança no emprego, manutenção dos salários, né? Para os serviços essenciais, garantir os equipamentos e a coronavírus, e rapidamente fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho já tem lá um rol de procedimentos para as empresas dos serviços essenciais, as obrigações que ela tem que fazer. Então, isso é o sistema funcionando, né? Quer dizer, rapidamente, né, os sistemas. Eu coloco isso tudo, Lucas, por quê? Porque ao analisar a nossa relação jurídica como parceiros do Estado, nós temos que analisar essa relação à luz da gravidade do impacto dessa situação excepcional, entendeu? Nós não estamos falando de uma situação padrão, né? A situação de emergência, né, ou a situação de calamidade pública, o estado de calamidade pública, elas são institutos genéricos. Né? Esta situação à luz desta pandemia e da forma como ela impacta a nossa realidade. Eu acho que essa, digamos, é uma primeira questão assim importante a ser colocada, né? Maurício, já chegou aqui algumas questões e a gente vai permeando aqui a conversa. Vamos lá. Isso. Mandar um abraço aqui para Edmundo, para Cida, né? Marcelo Dionísio, a turma que está com as organizações e sempre está aqui acompanhando com a gente. Uma pergunta foi, a lei 3.019 foi revogada? Não, eu já nem vou passar para o Maurício, eu já respondo de logo que não foi revogada. Isso aí não aconteceu. Tá? E a outra questão, tem 2 questões. Uma que é sobre o desconhecimento, né? A pessoa, eu não lembro aqui quem foi, desculpa, mas que provocou que há um desconhecimento, nem as organizações, nem o poder público tem lido a lei, pelo que ela provocou. E a outra, a Cida coloca aqui, da dificuldade que está tendo para a execução de um termo de parceria, pelo que eu entendi, e a questão dos orçamentos, né? A partir dessa dificuldade, como lidar com a questão dos orçamentos, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas questões aí já provocadas pela Cida Pinato. Então, Cida, bom, primeiro, mexer na lei. Eu acho que a lei ela foi muito bem construída. Ela é uma lei de Estado, não é uma lei de governo, né? Foi uma lei que foi construída em diálogo com, né, os tribunais de conta, com os ministérios, né, os principais ministérios, né, com a sociedade civil, né? Houve um bom diálogo e depois ela teve uma boa tramitação no Congresso. Então, assim, é uma política de Estado. Então, eu acho que talvez os municípios realmente participaram um pouco na discussão da lei, né, e que foram os mais surpreendidos, digamos assim, quando a lei entrou em. Sejam organizações que não internalizaram o debate nos seus entes, né? Então, sim,
municípios foram muito surpreendidos quando a lei entrou em vigência, tanto que a vigência municipal ela foi adiada no mínimo 2 vezes, né? E para as organizações, ela trouxe um estranhamento por causa da questão dos editais de seleção, né? Porque os convênios, o acordo ele vinha antes, né, da celebração da parceria, né, dos convênios. Isso que pese aparentemente era uma boa, né, situação e tal, que dependia da capacidade da relação da organização com o gestor, mas isso trazia uma enorme segurança jurídica, porque muitas vezes o gestor que ia analisar a prestação de contas não tinha sido o gestor que tinha feito a parceria, né? E como não tinha legislação sobre isso, ele ia olhar aos olhos dele, né? E não aos olhos do anterior, que às vezes era oposição, que às vezes tinha uma divergência política. Então, a gente que opera no direito, né, Lucas, a gente já viu milhares de situações de organizações, inclusive, que fecharam por causa... ele é, assim, uma segurança jurídica para aquela organização que consegue celebrar. E ele não é anual, porque eu acho que isso era um outro problema também dos convênios, né? Todo ano a gente tinha que ir lá levar documento e tal, tu tinha uma burocracia todo ano, mal tu terminava de prestar documentos, tu já tinha que preparar os documentos de novo. No edital de seleção agora da 319, não existe prazo, ou seja, tu pode fazer uma parceria por 5 anos, por 8 anos, por 10 anos no nível federal e até por mais anos a nível estaduais e municipais, né? O governo federal limitou, mas os outros, a lei não limita em prazo. Hoje é falta de recurso para a área social, né? Porque nós, nos convênios, sempre trabalhamos com orçamento, né? A gente sempre teve que trabalhar com orçamento, a gente sempre teve plano de trabalho, a gente sempre teve... Aliás, eu acho que na época dos convênios tinha mais controles do que tem agora com o MIROS, com o marco regulatório, né? Até porque eram controles que cada gestor inventava o seu controle, que era pior ainda, né? É demais. Hoje tu sabe, hoje a lei diz o que pode e o que não pode, quer dizer, a gente já teve, eu vou confessar que eu que estou há muito tempo nisso, me delicio hoje, porque antes tu chegava num balcão de uma repartição pública, digamos assim, e ia fazer. Tu não tinha o que fazer. Ou tu entregava o recibo original, ou tuas contas seriam glosadas, entendeu? Hoje não. Hoje tu chega no balcão de uma repartição pública, o gestor diz, eu quero isso, e tu diz, querido, isso a lei não permite que tu me cobre, portanto eu não tenho obrigação de tentar, a não ser que tu me dê qual é a base jurídica, tu vira as costas e sai sorrindo, entendeu? Porque tu sabe que ele não vai encontrar lei que dê base para aquela invenção que ele tem. Então, isso é muito forte para nós enquanto segurança jurídica, né? E sim, eu acho que o nosso problema principal hoje é a falta de recurso para a área social, é a emenda constitucional 95, né? Esse é o nosso problema principal. E é um problema... O Brasil não ficou mais pobre. O Brasil não ficou mais pobre, né? O dinheiro está indo para outro lugar, né? Então, aí é uma tarefa nossa de disputa política para acabar com a emenda constitucional 95 e voltar o financiamento para as políticas públicas para que a gente possa ter recurso para fazer os nossos projetos, as nossas ações sociais aí. Você sabe, Mauro, falando desse tema, eu me lembro de uma situação, eu fiz uma capacitação, não lembro exatamente onde, essa história eu vou contar no livro, mas falei justamente disso, da segurança jurídica e do manual de procedimentos que o MIROSC agora é obrigatório, gestora de uma ONG pequena e tal, dizendo, olha, eu prestei conta da primeira parcela do projeto, eles aceitaram, quando eu fui prestar conta da segunda, eles disseram que agora tinha mudado, era diferente, agora a gestão mudou e acabou. Aí eu disse, olha, então vai lá, pega o manual da prefeitura, leva, e só sai de lá quando eles lhe fornecerem um novo manual com a nova regra, né? Ou eles vão aceitar nessa regra, ou a nova regra. Aí ela me ligou depois dizendo que foi o seguinte, ela chegou lá no balcão, vai conversar calmamente, mas vai pedir, tá? E diga, se eles não aceitaram, você vai conversar com o secretário, você vai até o secretário, até o prefeito, se for o caso. Eu sei que ela me ligou depois dizendo que fez exatamente isso, conversou lá com o cara do balcão esperneou, mas não deu jeito, chamou o superior
que chamou o outro superior, e aí quando ela disse, eu vou falar com o secretário, ele aí deu a solução. Não, tudo bem, dessa vez eu vou aceitar, mas da próxima eu não aceito. Quer dizer, Não perdeu a então, pose. exatamente, não perdeu a pose, mas quer dizer, ele estava fazendo uma ilegalidade, uma irregularidade, e mesmo assim não quer perder a pose, quer impor. Então, a questão da segurança jurídica, eu acho que esse caso, essa lei é estruturante para as relações entre o poder público e as organizações, né? A Laís até colocou aqui a questão do orçamento, né? Eu acho que é importante isso lembrar, porque na elaboração da LOA, né, da lei de orçamento, né, anual, é obrigatório que o gestor, tanto municipal quanto estadual quanto federal, aloque lá o volume de recursos que será disponível para as parcerias, né? Então é na hora da gente brigar ali, né, da elaboração dos orçamentos nas câmaras de vereadores, que a gente realmente batalha o tema das parcerias, que depois vai gerar editais e tal, mas é um momento importante da gente disputar, né, de que tenha recurso no orçamento para as políticas públicas, né, e em especial as políticas em parceria com as organizações da sociedade civil, né. Mari, e com relação, eu não sei, então... Diga. Não, eu só ia cortar um pouco para a questão do Covid mesmo, a questão dos decretos de situação de emergência, de calamidade, né, nas cidades, nos municípios, o decreto federal, o quanto isso tem impactado, por exemplo, verdade, o decreto federal. Sim. Se a gente tem que ter um decreto municipal, se tem para justificar o remanejamento dos recursos ou o reajuste dos planos de trabalho, se tem que ter um estadual. Certo. Não, é importante, eu acho que primeiro, assim, a questão da emergência, né, e da calamidade, né, nós estamos em emergência no Brasil, ela cria uma situação de excepcionalidade, né, E ao constituir essa excepcionalidade, ela diferencia o que são serviços essenciais e não essenciais. Então, eu acho que a primeira questão que uma organização deveria se ter sobre isso é ela identificar se o que ela está fazendo, o trabalho que ela está fazendo, ela se caracterizaria como uma atividade com abrigagem de idosos, por exemplo, ela é uma atividade essencial, porque a atividade de saúde ela é tida como essencial, e a abrigagem de idosos hoje está sobre a lógica da proteção de segmentos de risco, né? Quem atua, por exemplo, no tema do combate da educação HIV/AIDS, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que tem vários segmentos, né? Várias áreas que, primeiro, a organização, mas essa parceria, o objeto dela está caracterizado como um serviço essencial. Produção de alimento na economia solidária, por exemplo, toda a produção de alimento, ela foi considerada essencial. Então, eu acho que a primeira questão é se dar conta disso, né? Se o objeto da parceria ele está focado ou não. Claro, o decreto federal, em tese, ele abrange todo o país, né? A gente até tem, inclusive isso aí é da época ainda do governo do presidente Lula, né? Tem um decreto federal que criou o Sistema Nacional de Defesa Civil, né? Que ele inclusive estabelece os procedimentos pública, né? Quem tem interesse nessa área é bem importante olhar o decreto esse. Deixa eu ver se eu anotei aqui nas minhas anotações aqui, porque ele é Decreto Federal 7.257 de 2010, que cria o Sistema Nacional. Ele, inclusive, tem um manual de procedimentos, até para lá declarando emergência, e ele não se deu conta que ele desencadeou um protocolo, né? Mudou as autoridades. O secretário de saúde, ele muda de status em relação ao secretário de economia, ao secretário de indústria e comércio, ao secretário de mobilidade. Ele muda de status, né? Ele muda de status. A defesa civil muda de status em relação a... Então, assim, porque na hora que tu desencadeia essa, né? Algo que, infelizmente, o nosso
presidente aí não se dá conta, né, de que ao decretar a emergência mudou a cadeia de comando, né? Deveria ter mudado, pelo menos, né? Então, a primeira questão é essa. E aí verificar, sim, é importante verificar no decreto estadual e municipal quais foram os atributos lá que o decreto de emergência estabelece. Os decretos não têm detalhado muita coisa, eles estão sendo meio genéricos, assim, por exemplo, sobre os termos de parceria, né? O primeiro decreto geral não fala. Depois, eventualmente, tu tem alguns decretos complementares ou portarias, né, tentando estabelecer situações, né? E aí eu acho que sim, tem várias questões que eu acho que a gente tem que o princípio norteador é o cumprimento do objeto da parceria, né? Então tem que avaliar se a situação de calamidade ou de emergência ela impede o cumprimento da parceria. Se for pesquisa o objetivo da parceria, né? Inviabiliza a execução da pesquisa ou não inviabiliza. O objetivo é não reunir pessoas, então, né? Então eu acho que isso são questões que a gente tem que avaliar. A própria 13019 ela trabalha sobre isso, né? Ela fala, por exemplo, que em situações de emergência e calamidade não precisa ter edital para fazer a celebração de parcerias. Então, eventualmente, até para enfrentar a pandemia, se a administração quer celebrar uma parceria, ela pode celebrar sem edital, ela está resguardada pela lei, né? Pelo artigo, inciso 2º, né? Se eventualmente ela fosse encerrar nesse momento, não fosse encerrar, né? Permite alteração de plano de trabalho, se por acaso quer agregar alguma atividade, né, que a organização não estava previsto no plano de trabalho inicial, para enfrentar a pandemia, pretende ampliar as atividades, permite isso, né? E acho muito importante também, só para não esquecer, que veda a suspensão da transferência de recurso, né, caso não tenha se dado assim, algo que a própria legislação prevê. Então, nós aqui em Porto Alegre enfrentamos isso, né? O prefeito tentou suspender o repasse de recursos e nós conseguimos, no Poder Judiciário, garantir que ele repassasse. Inclusive, Mauri, eu acho que foi uma vitória muito interessante de vocês aí em Porto Alegre, essa situação, mas me parece que é só para as organizações de habitação, me corrija se eu estiver errado. Não, as atividades de educação, né? Nós temos aqui parceria para educação, a administração, como suspendeu as aulas, suspendeu os repasses de ofício, não chamou ninguém para conversar e tal. Em contrassenso, né? Tu tem 250, né? Um negócio. Nossa. E aí conseguimos lá uma liminar e a partir da então obrigando o prefeito a fazer os repasses. E a partir da liminar o governo abriu uma negociação. Não está passando aquelas despesas que necessárias quando as crianças estão, né, em aula, né? Mas o resto está passando e agora estamos, claro, tem uma tensão aqui, porque o governo diz que não tem recurso e tal, mas houve uma primeira vitória e como tudo é termo de colaboração, né? A gente usou a 13019 com muita alegria e prazer, né? Então, eu acho que isso é importante. Colocamos ela em prática e isso foi bastante importante. Isso é lamentável que o poder público só chame para conversar depois da medida liminar, né? Que não faça isso antes, não tenha uma abertura de diálogo. E aí a instância de diálogo e já fazendo essa menção ao Confoco, ao papel do Confoco na lei, já trazendo inclusive a pergunta da Cristina, né? Se o Confoco é obrigatório. Acho que é bom também a gente trazer um pouco da visão sobre isso. Não, a lei não obriga que os estados e municípios constituam um conselho, ela cria, até porque seria uma interferência, né, da União na autonomia de estados
recomenda, né, a criação do Tá. conselho, né, para que seja um espaço de discussão, até porque a Lei 3019, ela regula as parcerias de todas as temáticas: saúde, educação, assistência, meio ambiente, esporte e tal, que tradicionalmente cada conselho temático tinha a sua própria regra. E agora isso tudo está sob um mesmo guarda-chuva, né? Então não pode cada segmento inventar uma regra, né? Então é uma ação que deve ter representação de gente da saúde, da educação, da assistência, né, do esporte, do lazer, da cultura, né, do turismo sustentável, da economia solidária. Deve ter gente, né, dos imigrantes, de tudo que é segmento, pessoas com deficiência, LGBT, né, mulheres, idosos. Tem que ter representação de todos esses segmentos que têm política aí, né, Lucas, que é uma referência, né? Mas Sim. me parece que o Confoco é uma boa alternativa. Eu acho que nesse último período, né, tem se esvaziado os conselhos, né? Então, também não dá para criar um conselho só para referendar o interesse do gestor, né? Então, eu acho que a gente tem encontrado muita guarida no Poder Judiciário, essas relações conflituosas que a gente tem, porque, como a gente disse no começo, né, Lucas, o Estado estava acostumado com o convênio, né? Então, no convênio ele mandava, a gente obedecia. E o gestor continua achando que ele manda na parceria. E aí eu acho que cabe a nós demonstrar que não funciona mais assim, né? Então, não é bem assim. Tem que, né, às vezes, botar o pezinho na porta ali, não deixar de fechar a porta, né? Porque a parceria é um direito, né? Uma necessidade da comunidade, um direito da organização. O Estado está 13019. Legal, Ari. E temos aqui, então, duas perguntas, né? Aqui vamos por ordem, então. A Daniela, ela está perguntando sobre a questão dos recursos dos fundos municipais. Nesse período de pandemia, os fundos municipais eles têm uma certa autonomia, né, para fazer sua seleção pública e tal. E como fica, então, nesse período de pandemia, então, se pode utilizar, se não pode utilizar? De buscar recursos, né, todos os recursos disponíveis, né, para o enfrentamento à pandemia. Então, a recomendação é que, por exemplo, uma das categorias muito atingidas, né, é o pessoal da cultura, né? As atividades de cultura foram as primeiras a parar e certamente serão as últimas a retomar, né? Então, né, não só o artista em si, mas para o artista lá no palco, tem um monte de gente, tem camareiro, tem costureira, tem iluminação, tem, entendeu? Tem um monte de gente que vive da cadeia da cultura, né? E isso tudo está parado. Então, assim, o fundo de cultura, né, ele não vai financiar espetáculo nesse momento. Então, ele tem que financiar a renda básica para o pessoal da cultura, né? Senão, as pessoas vão fazer o quê? Como é que vai fazer isolamento com proteção social se não tem uma renda básica, né? E está proibido de fazer espetáculo, né? Então, eu acho que não só pode, como deve usar os fundos. Eles podem ser aditados, né? Então, não necessariamente tu precisaria selecionar uma outra organização. Desculpa, selecionar uma outra organização. Eventualmente, tu pode aditar aquela parceria com aquela própria organização que já estava desenvolvendo o ponto de cultura ou coisa assim, né? Legal, Maria, interessante isso, bem interessante. Uma outra pergunta chegou aqui da Carla Cristina, e ela pergunta sobre o prestador de serviço, mas tem a ANP sobre suspensão de contrato de trabalho, enfim, sobre renegociação do contrato e tal, e queria que você desse um panorama aí para a gente um pouco sobre as questões dessa relação com o prestador de serviço, com o trabalhador de carteira assinada, enfim, com a equipe de trabalho. Aí a gente já entra no universo, né, da nossa dimensão privada, né? Nós como organizações e tal, a nossa relação com os nossos fornecedores
fornecedores ou com a nossa equipe de trabalho, ela está orientada pela legislação privada, né? Mas é uma suspensão, então todos os benefícios têm que ser garantidos, né? Vale transporte, vale alimentação, né? Se tinha plano de saúde, ou seja, é só a suspensão do contrato, né? Para inclusive que o funcionário possa encaminhar o seguro-desemprego, né? Que foi uma política conquistada aí, emergencial em relação a isso, ou a própria redução, né? Do contrato, 25, 50 ou 75, e aí também o governo pode complementar, né, a renda o empregador não precisa recolher o FGTS e o INSS, né? Então também é uma vantagem direta para a organização que eventualmente não tenha recurso. Infelizmente, né, de alguma forma, nós ainda não fomos, enquanto organizações, assim, temos acesso ao tal do financiamento subsidiado ali, né? Que é algo também que o governo criou, embora a gente está vendo aí nos noticiários, né? Que nem o setor da microempresa conseguiu a básica, mas o principal, que é gerar crédito para a população e para as pequenas e médias empresas, o sistema financeiro não está criando burocracia, exigindo garantia, coisas completamente sem nexo, né? Tem uma discussão, acho que a Laís, o pessoal aí está trabalhando na ideia de ter um PL que inclua, né? Então, se tu não tinha receita para pagar o salário, tu não vai fazer um empréstimo, daqui a 6 meses tu tem que saber se tu vai ter dinheiro para pagar o empréstimo, né? Então, talvez não seja assim uma ideia muito boa. Mas do ponto de vista de garantir uma renda mínima para a tua equipe, sim, é uma medida necessária, né? Porque ao suspender o contrato de trabalho, as pessoas vão perder uma renda, né? O governo vai dar uma renda bem abaixo do que eventualmente é o que as pessoas têm, né? Legal, Mauri. Muito interessante isso. Queria saudar aqui, na verdade, uma afirmação, né, do papel fundamental que as organizações vão ter na retomada dos investimentos públicos no pós-pandemia, né? E você falasse um pouco com a gente, você pensa desse papel das organizações no pós-pandemia. Pois é, eu acho que nós estamos tendo um papel muito importante agora, né, no enfrentamento Desde já, né? A gente está tendo, assim, é meio trágico o que acontece no Brasil, né, porque essa falta de conexão, né, entre União, Estado e municípios, né, essa disputa de narrativa que o governo federal está fazendo olha, realmente não tem outro termo que não seja de genocídio, né, porque já não é mais curva, né? Já é uma reta ascendente a situação do Brasil, né? E não parece que isso é de curta duração, né? Porque nós aqui em Porto Alegre, hoje chegamos a 90% de ocupação das UTIs e o prefeito está liberando os restaurantes, entendeu? Então, sim, uma coisa que não tem lógica, né? E quem está na linha de frente lá tentando convencer a população de fazer o isolamento, de usar a proteção, de fazer o distanciamento, né? De não achar que é gripezinha, somos nós. E espaço que o Estado está sendo irresponsável em cumprir. É um absurdo, assim, né? E assim, não sei até onde a gente vai, né? Desse ponto de vista desse desgoverno, assim, que a gente está, né? E certamente esse pós-pandemia, eu não sei se tem pós, né? Porque o novo coronavírus, a Covid, ele veio para ficar. Quando a AIDS não teve o pós-AIDS, né? Não teve o pós-HIV. A gente aprendeu a conviver com o HIV, né? Então não existe lógica de ter o pós-Covid, né? A questão é se vai ter vacina ou não vai ter vacina, né? Se o vírus vai acabar tendo uma outra mutação, porque o H1N1 tem vacina, mas todo ano tem mutação, né? Todo ano tem que ter uma nova vacina. A Covid, ela veio botar em xeque esse modelo de sociedade, né? Que nós estávamos
acostumados, entre aspas, né? Que não Verdade. respeita a vida, que não tem o princípio da proteção, né? Que acha que o lucro justifica pôr a vida das pessoas em risco, e isso tudo eu acho que ficou sob júdice, né? Então, me parece que a gente tem que aproveitar esse momento e não sair da rua, né? Do ponto de vista da rua, do ponto de vista da luta, né? Não ficar na nossa humanidade, porque nós não podemos achar que nós vamos voltar para um normal, né? Aquele normal também não nos interessava, né? Eu acho que nós temos que Verdade. aproveitar aí a crise da pandemia para fazer a humanidade se repensar como humanidade. Parece que essa é a nossa tarefa aí. Legal, Mauri. Boas palavras. Muito interessante. Temos aqui uma pergunta do Demian, do Vida Brasil. O governo federal não reconhece o valor das organizações. Você avalia que é possível? Quais os riscos e desafios? Uma pergunta dura. Não, eu acho assim. Aí, Damian, tudo bom? Que bom. O Damian está de volta, né? Passou bastante tempo na África, está de volta. O Miroski, ele não foi feito para nós, né? Ele foi feito para parceria. Então, por exemplo, o governo federal está expulsando as organizações da sociedade civil da Amazônia, mas está querendo botar organizações religiosas no lugar delas. E ele vai ter que fazer edital, ele vai ter que fazer seleção pública, vai ter que ter publicação dos planos de trabalho, nós vamos querer fazer controle, ou seja, existe uma norma de parceria, não só com quem defende direitos, mas com qualquer parceria. Eu sempre digo, o pessoal que reclamava de edital, porque agora vai ter que ter edital. Quanto passou lá para a igreja X ou Y? Quanto passou para a maçonaria? Nós não sabemos por quê? Porque o Estado não tinha obrigação de ser transparente. Agora o Estado tem que ser transparente com todo mundo. Então, tipo assim, o Bolsonaro, ele também tem as entidades de interesse dele e ele também vai ter que fazer isso de forma transparente, né? Então, muito obrigado. Então, assim, eu acho que o nosso problema, Damian, é falta de recurso mesmo, né? Porque a gente hoje não tem muito como brigar nos municípios, nos estados e tal, por parcerias, porque foi descapitalizado, né? As políticas sociais e tal. Mas, como eu disse no começo, é uma lei de Estado, não é uma lei de governo. Então, a gente acredita que essa realidade vai mudar. Esse governo, como os outros, é transitório, ele vai passar, né? E nós certamente vamos ter uma legislação mais favorável aí num momento que nos seja melhor, né, do que esse que a gente está vivendo agora. Legal, Mauri. A gente está aí já caminhando para o final. É incrível como o papo é bom, a coisa vai, você em uma hora e você nem percebe. É sensacional. Também de fortalecimento de orientação jurídica, né? As terças jurídicas estão acontecendo pela manhã e tal. Eu queria que você falasse isso. Eu tenho assistido as terças jurídicas, são muito interessantes. E sempre, né, a gente tem feito também as lives, os programas, é sempre bom a gente estar em paralelo aí, estar junto, cada vez mais disponibilizando informação para as organizações. Queria que você falasse um pouco desse trabalho aí para a gente ir caminhando para o final, infelizmente. Sim. Nós depois de bastante tempo, né, porque a gente em 2015, 2016, com uma parceria com a Petrobras, nós tínhamos conseguido ter um espaço de orientação jurídica no Escritório Nacional, né, muito importante, porque a gente estava naquela fase da recém-aprovação do marco regulatório e tal, né, e depois a gente perdeu essa parceria e demoramos muito tempo para conseguir rearticular. Constituímos um serviço de orientação jurídica no escritório, né? Fizemos uma parceria com o Polis, com o Instituto Polis, né? Que está nos ajudando nisso. Estamos recuperando os pareceres, orientações, né? Que a gente tinha antes, desde como organizar, como constituir uma organização, né? O tema das doações, os temas, né, dos encargos, o tema da gestão de recursos humanos, tanto voluntário como remunerado.
remunerado, o tema das parcerias. Então, estamos reorganizando isso para fazer uma nova leitura à luz da legislação nova. A nossa ideia é disponibilizar isso através de o debate, né? Então, das nossas terças jurídicas, toda terça de manhã, às 11 ao meio-dia, onde a gente está convidando parcerias, a gente está com uma parceria com o Instituto Pro Bono, né? Além do Instituto Polis, onde a gente está, então, debatendo, discutindo os temas aí pertinentes, bem assim, com o pé no chão, né? A ideia não é um juridiquês e tal, é realmente colocar o tema bem para quem está fazendo a gestão do dia a dia da organização, e está sendo bem interessante, assim, bem bom. E a nossa ideia depois é que essa produção a gente vá tentar criar uma interlocução com o pessoal que trabalha nas organizações, principalmente quem atua na área do direito, né? Então, tipo, criar um GT jurídico, assim, né? Para a gente, em parceria com a Renap, né? Com o Cadu, com nossos parceiros aí também em relação a isso. Está sendo bem interessante aí. Opa! Das organizações, do ponto de vista jurídico, enfim, né? Acho que somos isso aí, já venho trabalhando nisso, tenho todo o apoio, né? Enfim, acho que é sempre bom a gente disponibilizar esse apoio para as organizações. Mauri, a gente está finalizando, queria então só dizer para o pessoal que na semana que vem, no dia 26, na terça-feira, a gente vai estar aqui com a Aline Vioto, que é do GIF, né, coordenadora de advocacy do GIF. Vamos falar um pouco sobre os desafios da tributação das organizações, tá? A questão de imunidade, isenção, a gente vai falar sobre isso. Para quem mandou aí perguntas mais genéricas sobre o Miros, prestação de contas, enfim, a gente vai ter aqui novamente a advogada Laís Lopes, que vai falar especificamente sobre o Miros, né? Agora me falhou a data que ela vai estar aqui, mas vamos estar com ela. Vamos estar no dia 2 de junho com o Ricardo Monello, que é advogado e contador. Vamos estar com a Laís Lopes, acho que dia 8, salvo engano. Dia 9 vamos estar com outro convidado. Enfim, então a gente vai ter uma série de convidados aqui para conversar. E, além disso, importante falar, a gente estreou um programa no canal Filtro de Barro, no YouTube, um programa chamado Terceiro Setor em Revista. E a estreia foi a ideia que a gente possa ter. Ele vai também ser transmitido na TV Quedimurê, que é a TV dos Movimentos Sociais. A gente está muito feliz com essa iniciativa. No próximo programa, então, quarta-feira que vem, às 7 da noite, a gente vai estar com a doutora Laís Lopes, falando um pouco sobre o Miros. Então, não é uma live, né? Não é aberta a perguntas e tal, é um programa curtinho, mas a gente vai tocar ali nos pontos sobre o Miros para falar e tal. E a ideia é essa mesma, esclarecer, fortalecer as organizações, disponibilizar a informação jurídica para as organizações. Então, Mauri, mais uma vez, queria te agradecer. A gente está terminando, falta pouquinho tempo, mas queria que você desse aí um alô e umas considerações finais para o pessoal e, mais uma vez, agradecer a você de todo o coração. Não, Lucas, eu agradeço pelo convite. Aí a gente tem, né, desde o nosso curso lá, né, que a gente se conheceu lá né, a parceria com a nossa burocracia, que ela é necessária, né, mas ela não é um monstro, né? Se a gente se organiza, a gente consegue cumprir isso, tira, né? A gente consegue focar no que é principal, né? Agradecer. Hoje a gente falou sobre o Covid aí e tal, mas também me dispõe em algum momento a gente voltar a conversar sobre o Miros, que nesse tema da prestação de contas, tu sabe, né, que eu tenho um embate forte aqui sobre, principalmente com os tribunais de conta, né, sobre a não obrigação da prestação de conta financeira, né, nós discutir metas e resultados e só apresentar o financeiro por acaso não atingir o meta e resultado, que é uma e tal, mas estamos à disposição aí, eu agradeço muito, foi muito bom essa nossa conversa aqui, estamos aí à disposição, grande beijo no coração, um abraço e um beijo a todos e todas aí. Também, né, já deixei aqui no ar, então vou deixar no ar aqui o convite para o Dami, do Vida Brasil, com a grande experiência que ele tem com a BONG também, aqui na região Nordeste, tá com a gente no nosso programa no YouTube, e também já deixar aqui para você o convite para também, além de uma nova live que a gente marca lá adiante, mas para estar comigo no programa, eu vou ligar para você para a gente